Boa noite, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar início então ao nosso estudo da Palavra de Deus. O tema que eu escolhi e que Deus tem falado no meu coração é o sofrimento nunca é em vão. O título do estudo é ousado, né? Pode parecer ousado, mas não foi de minha autoria. É o título de um livro da Elizabeth Elliot. Então, o qual eu tenho refletido ultimamente, recomendo, né? A Elizabeth Elliot conhece bem o sofrimento, a história dessa mulher é fantástica, né? Como Deus usa pessoas através, né, por meio também do sofrimento. Então, recomendo muito a leitura. Tem na Biblioteca da Aliança, um livro pequeno, baratinho, tá? E é esse tema que eu tenho refletido ultimamente, principalmente pelo que nós estamos vivendo, né? O aumento do contágio, né, da pandemia, as mortes, hospitais lotados, e eu vou confessar para vocês que até então eu não estava tão preocupado ou assustado, né? Mas agora dá aquela impressão que realmente é sério, né? Não que eu não estava levando a sério antes, né? Mas que o vírus está chegando cada vez mais perto. Isso, de certa forma, tem assustado mais a gente, né? E quando nós nos deparamos, né, com essas questões da vida, o sofrimento, a morte, a dor, a perda, né? É, são coisas que mexem com o nosso coração. E nada melhor que Paulo para a gente falar sobre isso, para a gente falar de sofrimento, de aflição. E o texto que eu separei para o nosso estudo, ele está lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Por favor, abram suas Bíblias, então, em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, nós vamos do versículo 7 até o versículo 18. Mas antes da leitura, eu quero comentar um pouco sobre o contexto. O contexto aqui é que Paulo, ele estava se defendendo das acusações. Quais acusações? Que Paulo não era um verdadeiro apóstolo e que o seu próprio povo, né? Por quê? Porque o seu próprio povo havia rejeitado, os judeus estavam rejeitando a mensagem do judeu apóstolo Paulo, né? E qual que era a explicação? O que os seus acusadores argumentavam? Que todo lugar que Paulo ia pregar a mensagem, ele era rejeitado. Ele não só era rejeitado, mas também sofria perseguição física, era apedrejado, preso, açoitado, entre outras coisas que ele passava, né? Entre outros sofrimentos, provações. E para os seus acusadores, isso era uma prova, né? De que ele não poderia ter a bênção de Deus sobre ele. Pois se Deus estivesse com ele, com Paulo, se Deus estivesse abençoando Paulo, se Deus estivesse cuidando de Paulo, Paulo não passaria por todas essas provações. Então, o sofrimento que Paulo ele estava passando não era justificado. E aí o pessoal chegaram na conclusão: Paulo só pode estar pregando ou continuando com a sua missão, né, por interesse financeiro ou por ganância, né? E esse é um dos motivos porque Paulo sempre se apresenta nas suas cartas como apóstolo. Olha, se vocês voltarem uma, duas páginas aí, no início da segunda carta aos Coríntios, vai estar escrito assim, ó, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então parece que Paulo aqui já dá um carteiraço para o pessoal, olha, eu sou apóstolo sim, eu fui chamado por Jesus, chamado por Deus, né? Então, interessante, gente, que mesmo, né, Paulo sendo acusado, e a acusação era do sofrimento que ele passava, Paulo ele nunca negou seu sofrimento. Em suas cartas, né, ele faz questão de mostrar para a igreja, para nós,
que ele sofre. Inclusive, ele faz listas detalhadas do seu sofrimento, né? Ele faz questão de mostrar. E Paulo nunca desistiu. Tudo que Paulo passou, ele nunca desistiu. Né? Ele continuava, né, sendo perseguido, perseguição após perseguição, né? E ele não desistia. Paulo ele não desistia, ele se mantinha firme na fé. E todo esse contexto, então, nós levantamos alguns porquês. Né? Por que Paulo sofria tanto? Por que Paulo ele se mantinha firme na sua fé? Né? O ponto é que Paulo, né, ele entendia que o sofrimento não era em vão. Paulo ele entendia que tudo que ele estava passando não era em vão e tinha um propósito. Vamos à leitura do nosso texto? Mas temos, então, 2 Coríntios 4, né? Versículo 7 até o 18. Vamos à leitura? Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, crê, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos orar? Amado Deus, Pai grandioso, Deus misericordioso, nós estamos, Pai, diante da Tua palavra, Senhor Jesus, diante desses Teus ensinamentos eternos, Pai, e que tem nos moldado, transformado a nossa vida, Pai. E nós precisamos nesse momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, ele nos venha ensinar, nos capacitar, Pai, nos conformar conforme a Tua palavra, Senhor Deus. Nós clamamos, Pai, que nós possamos ser mudados no nosso entendimento, mudado a nossa maneira de viver, Pai, e que o Espírito exerça essa obra nas nossas vidas, Pai. Remove, Pai, qualquer venda, Senhor. Remove qualquer dúvida nos nossos corações, Pai. Nos dá clareza sobre esse tema tão difícil, Pai, por vezes até misterioso, Senhor Deus. Pai, nós sabemos e confiamos em Ti, Senhor Deus, que o Senhor vai agir, Pai, nesta noite e o Teu Espírito Santo vai repousar sobre as nossas vidas,
sobre os lares, Pai, sobre todos nós que estamos aqui conectados, para que sejamos cada vez mais, Pai, semelhantes a Ti, Senhor. E nós queremos nisso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como nós estávamos falando, né, Paulo, ele estava sendo o quê? Acusado de que se ele fosse enviado por Deus, ele não deveria sofrer. Veja bem como essa mensagem, pessoal, ela repousa sobre o pensamento contemporâneo de que se nós estamos passando por dificuldades, problemas, nós estamos em pecados. Ou Deus não gosta de nós. Aquela frase, você deve ter algum pecado escondido, alguma coisa não confessada, né? Sim, os pecados, eles trazem consequências na nossa vida. Mas nós não podemos, ficar baseados nesses ensinos de que os nossos pecados escondidos são o fato de nós estarmos sofrendo. É baseado nesse ensino enganoso que vai dizer que se você for perfeito, se você não tiver pecado, Deus ele vai te abençoar. Então, se você for uma pessoa que merece a bênção de Deus, você for um menino comportado, você vai ganhar o presente do Papai Noel. É mais ou menos assim como nós tratamos a Deus. Então, se você for uma pessoa que não tiver pecado, uma pessoa perfeita, um cristão perfeito, Deus ele vai te abençoar. Vai abençoar como? Vai abençoar financeiramente. Vai te dar um bom casamento. Vai te dar uma excelente família. Vai te dar o carro do ano, um bom trabalho. Inclusive, você nem vai pegar o Covid. Aí você tem que ter muita fé. Então, esse é o pensamento, que surge quando nós estamos passando por privações, por dificuldades, por doenças, por morte inesperada. Tudo isso não pode fazer parte da vida de um cristão. Não é isso que a gente ouve aí em muitas igrejas, em pregações pela televisão, pelo YouTube. Então, entendemos como a teologia da prosperidade, ela cai por terra aqui com esses poucos versículos. O apóstolo Paulo, hoje, em muitas igrejas, gente, ele não seria considerado um cristão. Ou ele seria considerado um cristão que tem pouquíssima fé. Por tudo que ele passou, por tudo que ele citou que passou. E como nós bem sabemos, e nós falamos, Paulo era fiel, temente a Deus, ele era um apóstolo. Mas se Paulo era fiel, Paulo era um apóstolo, qual o motivo do seu sofrimento? O porquê Paulo sofria tanto? Observe que no versículo 7, Paulo, ele começa explicando o motivo do seu sofrimento. Ele diz, mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Olha a comparação que Paulo fala, Vasos de barro e o tesouro. Então, o tesouro ele se refere àquilo que é extremamente valioso, muito caro, ou seja, a palavra de Deus. O Evangelho, o Evangelho é o tesouro. Quando nós falamos de algo extremamente precioso, nos lembra o Evangelho, as boas novas, a pregação de Cristo, a palavra de Deus. Você se lembra quando Jesus conta aquela parábola do tesouro escondido, o que ele diz? O reino dos céus é como um tesouro escondido. Enquanto o vaso de barro, o que ele representa? É um objeto de cerâmica. É aquilo feito do barro, da lama. Os vasos de barro eles eram os artigos encontrados em todos os lares. Era muito comum. Os vasos eram baratos e se quebravam com facilidade. Eram de baixo valor. O vaso de barro aqui é Paulo. Eu e você, nós somos esses vasos de barro. Esses vasos de barro frágil. É isso que Paulo está querendo dizer. E o que realmente tem valor é o Evangelho. É as boas novas. A gente abriu um parêntese.
Perceba que Paulo ele não está preocupado com a nossa autoestima, né? Ele não está preocupado com a nossa autoestima. Não está preocupado com a minha autoestima, não está preocupado com a sua autoestima. Gente, a palavra de Deus, né? Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela não tem compromisso com o nosso bem-estar, né? Como nós vamos viver melhor aqui? Como que eu vou ser uma pessoa bem-sucedida? A palavra de Deus ela não tem essa preocupação. E muitas vezes quando nós olhamos para a palavra de Deus, pensando procurar, né, como eu vou me dar bem, como que eu vou ser bem-sucedido através da palavra de Deus, né? A gente acaba se confrontando com alguns textos como esse, que são textos um pouco mais duros, digamos assim, né? E a gente diz, ai, mas Deus, né? Se Deus usar essas palavras meio forte, aí eu vou me magoar, né? Eu vou me machucar. A gente precisa entender que a palavra de Deus é a verdade eterna. Ela vem, ela rasga os nossos corações e nos mostra quem realmente nós somos. A palavra de Deus ela não está preocupada em falar, em descrever quem nós pensamos que nós somos ou quem nós achamos que nós somos. A palavra de Deus ela vem para dividir, para separar, para mostrar realmente a nossa essência. E Paulo ele está afirmando o que aqui? Nós somos vasos de barro, frágeis, de pouco valor e que precisam ser quebrados. O que Paulo está querendo nos dizer é que a glória não está em nós. A glória não está em nós, né? Não está no nosso corpo, não está no pregador, mas na mensagem, na pregação. É aí que se encontra a glória. O que é valioso não é o vaso, mas o tesouro que está dentro do vaso. Por esse motivo que ninguém pode se orgulhar de ser um vaso. Você já viu alguém se orgulhar de ser um vaso de barro? Mas um mensageiro, esse sim, né? Mas o mensageiro não tem mais valor do que a mensagem, né? Então a mensagem, essa sim, ela tem grande valor. Essa é a mensagem que merece glória, né? Não um mensageiro. Só que para você ter acesso a esse tesouro, e é isso que Paulo está querendo dizer aqui, você quer ter acesso a esse tesouro, você precisa quebrar o vaso. É como aquele porquinho, né? Que a gente vai guardando as moedinhas que a gente dá para as crianças e final de ano ela só vai conseguir ter acesso se ela quebrar aquele porquinho, né? O cofrinho. Só que o porquinho não tem valor, ele vai ser quebrado. O que importa é o tesouro que está dentro. E Paulo tem plena consciência disso. Ele sabe que ele não é um vaso de barro, que ele sabe que ele é um vaso de barro escolhido por Deus e que precisa ser quebrado. Paulo sabe que precisa estar quebrantado. E esse é o motivo pelo qual Deus permite que Paulo passe por provações, para que a glória do Evangelho prevalecesse, e não a pessoa de Paulo. Paulo sabia que ele tinha que diminuir para que Jesus apareça. Paulo sabia que realmente importava não era a sua habilidade, a sua inteligência, a sua força, a sua capacidade, o seu currículo, mas que a mensagem de Jesus fosse pregada. O tesouro precisava ser mostrado e Deus assim fez. Usou vasos de barro. E ainda usa vasos de barro como eu e como você. E colocou um precioso tesouro dentro. O Evangelho. Mas nós precisamos, muitas vezes, ser quebrados para que esse tesouro seja visto. E essa é a razão, isso é o que o Paulo está falando aqui. Olha, provém de Deus e não de nós. Para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus.
Então, temos esse tesouro em vaso de barro, né? Para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não do vaso de barro. Então, essa é a razão por que Deus permitiu todas essas aflições na vida de Paulo. E também esse é o motivo que Deus permite que eu e você sejamos quebrantados. Nós precisamos diminuir para Jesus aparecer nas nossas vidas, porém, não deixa Deus, Ele não permite, Ele não deixa que as aflições sejam maiores do que possamos suportar. Atente para os versículos 8 e 9, onde Paulo ele vai fazer algumas comparações. Versículo 8 diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Olha as comparações que Paulo faz. A primeira, nós somos o quê? Pressionados. Mas nós somos pressionados, mas não desanimamos. Certo? Segundo, Paulo ele diz perplexo. Né? Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós podemos, né? Imagina Paulo, as coisas que aconteciam na vida dele, ele ficava perplexo. Nós podemos ficar perplexos, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Mas não desesperados. A gente pode até ficar perplexo com o Covid, mas não desesperado. Essa é uma promessa de Deus. Seguinte, Paulo vai fazer terceira comparação: perseguido, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Quantas vezes Paulo ficou abatido por tudo que passou, mas não destruído. Ele não chegou ao ponto de desistir, de dizer agora chega, Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais. Paulo, ele foi até o limite, mas não foi até o ponto de desistir, porque Deus deu essa promessa, que não vai vir sobre nós tentação, as quais nós não possamos suportar. Então Deus, ele não permite que as aflições da vida, preste bem atenção, Deus não permite que as aflições da vida, as dores, os problemas sejam maior ao ponto de não suportarmos. Essa é a promessa de Deus. Ele vai providenciar um escape. E aqui nós podemos entender um pouco do porquê o sofrimento nunca é em vão. Também nós entendemos que Deus usa pessoas frágeis como eu e você para revelar ao mundo a sua grandeza. A sua grandeza. Paulo está dizendo para os seus acusadores que o motivo do sofrimento não é porque Deus abandonou ele, pelo contrário. É que Deus vem trabalhando na vida de Paulo por meio do sofrimento, assim como Deus faz hoje. O primeiro versículo que marcou a minha vida, que eu gravei o versículo, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 ele diz: fui crucificado com Cristo, assim não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse versículo marcou minha vida. Sabe o que Paulo está dizendo? Fui morto. A minha vida, eu fui crucificado com Cristo. Agora não é mais o Paulo que vive. Não é mais o Paulo, mas é Cristo quem vive. O vaso de barro ele foi quebrado na cruz. E agora é Cristo, é Jesus quem aparece. Para que Jesus habite em mim, eu preciso morrer para esta vida. Para que Jesus habite em mim, eu preciso morrer para essa vida. Não é uma morte literal, né? Não é uma morte literal, mas é um morrer para as coisas que esse mundo oferece, ao ponto de eu deixar, né? De eu deixar Deus de lado. Então, quando as coisas desse mundo tomam conta da minha vida, ao ponto de eu deixar Deus de lado. Deus quer nos mostrar que buscar somente as coisas desse mundo é viver para a nossa própria glória, para a minha glória. Viver para os meus interesses, só pensar nas coisas daqui. Nós cristãos, né? Nós devemos ter um olhar para além das circunstâncias.
do aqui, do agora, e entender que o reino, o nosso reino, não é este aqui. A nossa habitação não é esta. Olha o versículo 10. Leia comigo. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Agora não é mais o Diogo que vive, mas é Cristo que vive em mim. O que Paulo está querendo dizer é que nós estamos olhando muito para a vida terrena. Tudo que a gente faz é pensando no aqui, no agora, nossos sonhos, nossos desejos, tudo voltado para a realidade terrena. A gente vive. Muitas vezes eu penso que a gente vive como se a morte não fosse alcançar a gente, né? E aí vem essa pandemia, vem o Covid, parece que a morte está tão próxima, a gente se sente inseguro, e aí nós começamos a pensar, né? Isso nos faz pensar muito da realidade, da fragilidade, da nossa realidade, da nossa fragilidade como corpo. É muito frágil. Quem pode garantir que o Diogo daqui 1 hora ainda vai estar vivo? Quem pode? Gente, nós aqui, todos nós que estamos conectados, quem de nós daqui a 80 anos ainda vai estar nessa vida aqui? Importante a gente pensar, né? A vida é passageira, é breve. A vida é breve para aqueles que conseguem chegar nos 80, nos 90, nos 100. A vida é breve, né? Nós devemos pensar que a vida aqui, ela não é nada. E tudo isso que Paulo está nos mostrando aqui, ele não está inventando, né? Ele não está tirando da cabeça dele. Paulo lhe baseia o seu ensino em Jesus. Em João 12, 25. João 12, capítulo 12, versículo 25. Jesus diz: aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Gente, vou repetir. Aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. O que Deus está nos mostrando, que valorizamos mais a nossa vida aqui do que a Deus. Do que as coisas do reino de Deus. Valorizamos mais do que a vida eterna. Estamos dando tanto valor, gente. Estamos valorizando tanto essa vida aqui. Sabe que? Qualquer sofrimento, dor, é algo impossível de suportar. É inaceitável. A gente se rebela contra Deus quando algo foge do nosso controle. Né? Às vezes eu penso que nós apenas nos convencemos de que, quem sabe, depois da morte vai ter algo, né? Quem sabe, né? Ninguém nunca voltou para falar. Quem sabe vai ter uma vida eterna. E nesse pensamento, gente, nós não conseguimos ver que a vida aqui não é nada, né? A vida aqui não é nada comparado com a eternidade. Comparado com a eternidade. Quando nós tivermos nossas forças voltadas apenas para o aqui, para o agora, pode ter certeza, nós vamos desanimar. Nós vamos decidir. Vamos ficar desesperados. Desesperados. Porém, Paulo, ele nos mostra aqui 3 motivos pelos quais nós não devemos desanimar e pelos quais ele não desanimou. Acompanha comigo aí, nós vamos dar um salto até o verso 16. Acompanhe comigo o verso 16, que Paulo nos diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Né? Veja a comparação aqui que Paulo faz com o nosso corpo exterior,
nosso corpo exterior e o nosso interior. Quando nós olhamos para o nosso corpo, cada dia que passa ele está desfalecendo, seja pela idade, gente, seja pela doença, ou algum tipo de violência que nós sofremos, algum acidente no percurso, o nosso corpo está se deteriorando, né? Porém, o nosso interior, ou seja, o que nós somos em Cristo Jesus, está sendo renovado dia após dia. Paulo faz essa comparação para nos mostrarmos que damos mais valor para o externo do que para o nosso interior. Nós cuidamos mais do nosso corpo, o que não é errado, né? O problema é quando o nosso externo passa a ter mais valor que as coisas de Deus, né? Passa a ter mais valor. Então nós gastamos mais tempo, nos preocupamos mais em cuidar muitas vezes do nosso corpo exterior do que olhar para o nosso interior em Cristo Jesus, né? Então, se por um lado o nosso corpo cada dia vai se desgastando, essa comparação que Paulo faz, o nosso interior cada vez mais anseia para o momento que nós vamos estar na presença de Deus. É por isso que Paulo diz: eu não desanimo, o meu corpo aqui está cada vez mais próximo da morte. Mas o meu interior em Cristo Jesus, ele está alegre, ele está comemorando, sabe por quê? Porque está chegando o dia que eu vou estar na presença de Deus. Segunda comparação no verso 17. Vamos ler? Pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Olha a comparação que Paulo está fazendo entre os sofrimentos momentâneos e o que? A glória eterna. Paulo está dizendo aqui, gente, que tudo que ele sofreu é nada, é coisinha leve, é momentânea. Paulo está nos dizendo que todo o seu sofrimento, varadas, açoites, pedradas, prisão, fome, naufrágio, perseguição, etc, etc, tudo isso é coisinha leve, é coisinha momentânea, mas comparado com o quê? Comparado com a eternidade. Comparado com o que nós passamos aqui, gente, nesta vida, é momentâneo, é leve. Se nós tivermos a percepção da eternidade na nossa vida, se nós tivermos a realidade da eternidade na nossa vida, todos os sofrimentos, angústias serão melhores compreendidos, serão suportáveis a partir da realidade da vida eterna. Pois nós sabemos que Deus está agindo na nossa vida também por meio do sofrimento. Terceira comparação. Leia comigo o verso 18 e nós estamos nos encaminhando para o fim. Assim, e por favor, gente, gravem este versículo, versículo 18, versículo, a chave do nosso estudo. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos ler novamente. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aqui é a comparação que Paulo faz. Visível e o que é invisível. Assim não olhamos para as coisas ao nosso redor, mas olhamos para a eternidade. Para a eternidade. Quando nós fixamos o nosso olhar somente nessas coisas visíveis, somente nos problemas, nas dores, a gente vive só pensando no que esse mundo tem. Só pensando no que esse mundo tem para nos oferecer. Só nessa... oferecer a nossa realidade espiritual, a vida eterna, ela passa a ser algo distante, né? Parece um sonho, talvez uma utopia, algo que está distante, né? O que a maioria das pessoas fazem, gente, inclusive muitos cristãos. Nós vivemos somente para as coisas deste mundo.
O reino de Deus, a eternidade, as questões espirituais, elas são deixadas de lado. Qual que é o desejo da maioria das pessoas? Passar num vestibular, estudar, trabalhar, ter um bom casamento, comprar um apartamento, viajar pelo mundo, né? Conhecer um monte de lugares, trabalhar para ter uma vida boa financeiramente, assim conseguir comprar uma casa na praia e depois ir morar lá com uma boa aposentadoria. E no meio de todas essas buscas, né, pelo presente, pela vida aqui, aí se sobrar tempo, depois de eu ter feito todas as coisas para essa vida terrena, então eu vou pensar na vida eterna. Aí sim eu vou buscar a Deus, se possível vou servir em alguma área, mas se possível, né? Mas antes eu mantenho meus olhos fixos nos meus planos, no aqui, no agora. Estão percebendo? Por esse motivo, quando vem tempos maus, como doença, perda do ente querido, falência financeira, né? Acidente, pandemia, entre outras coisas, as pessoas que vivem assim não aguentam, gente. Não aguentam. Elas entram em desespero. Elas entram em desespero. Porque a sua realidade, o seu único mundo cai por terra. Por quê? Elas estão olhando só para o mundo, com os óculos errados. Com os óculos errados. Sempre falam nos cursos de batismo, coloquem os óculos espirituais, gente. A gente tem que olhar para a realidade espiritual. O que Jesus nos disse? Busquem em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não busquem em primeiro lugar as coisas desta vida, gente. Não busquem. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E aí nós vamos conseguir entender, né, compreender também o sofrimento. Gostaria de terminar com uma frase do Charles Spurgeon, que ela diz o seguinte: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra nós cobiçamos. Vou repetir. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Qual tem sido o foco da tua vida? Qual tem sido o foco? O que te dá prazer, alegria? O que tem orientado a sua vida? São as coisas de Deus ou as preocupações deste mundo? Pensamos nisto ao longo dessa semana. Meus amados irmãos, vamos orar para que Deus trabalhe no nosso coração a partir dessa mensagem e de tudo que nós estamos passando e vivendo aqui. Amado Deus, nós te pedimos, Senhor Deus, novamente que a tua graça e a tua misericórdia repouse sobre nossas vidas, Pai. Nós somos vasos de barro que precisam ser trabalhados, Pai, nas tuas mãos, e muitas vezes, Pai, nós como vasos precisamos ser quebrados para que o Senhor apareça nas nossas vidas, Pai. E se assim for necessário, que o Senhor o faça, Pai, e nos mostre também, Deus. Nos mostre o porquê, Senhor, de tudo isso, Senhor Deus. O porquê o Senhor tem, Pai, trabalhado nas nossas vidas de tal forma, Senhor Jesus. Pai amado, que nós possamos entender que nós fomos chamados, Pai, para uma vida eterna, Senhor. E que a vida aqui é passageira, que as coisas aqui são tão frágeis, Pai. Nós somos tão frágeis, Senhor Deus. Nos mostra, nos coloca esse anseio da eternidade no nosso coração, Pai. Que nós possamos acordar todo dia e nos lembrarmos que o nosso reino não é este aqui, Pai. Que o nosso reino, Senhor, está por vir, Deus, o qual nós passaremos a eternidade, Senhor, junto de Ti, Senhor. Nos dá esse coração, Pai. Que as coisas dessa vida, Pai, as coisas boas, Senhor,
e as coisas ruins também não impactem tanto, Senhor. Não nos impactem tanto. Senhor Deus, que nós possamos sempre ter os nossos olhos voltados a Ti e para a eternidade, Senhor. Te agradecemos por essa maravilhosa celebração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Que Deus nos abençoe ao longo dessa semana e que nós possamos refletir nesta palavra. Amém?